Estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Lili Gomes, eu sou advogada e eu sou a coordenadora aqui do podcast da OAB de Presidente Prudente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Julho das Pretas. Aproveitando que nós estamos no mês de julho, né? Vamos falar um pouco sobre esse tema. E para isso nós convidamos a doutora Maria Isabel Lima. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Ela que é advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito Empresarial e Previdenciário e hoje está atuando como juíza leiga no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Novamente, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada, Lili, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com você hoje. Para nós, que é uma honra poder recebê-lo aqui, que você dispôs do seu tempo para estar aqui hoje, que a gente sabe que é tão corrido, né? O dia de todo mundo, principalmente dos advogados e das advogadas. Sim. Doutora, o que você poderia falar para a gente, assim, para quem não sabe, o porquê do Julho das Pretas, o que isso significa? Ok. Olha, o Julho das Pretas, ele teve origem a partir da data de 25 de julho, que é onde se comemora o Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Essa data foi instituída em 2014 através de uma lei federal e com a intenção de reconhecer a luta da Teresa de Benguela, que foi uma figura extremamente importante no século XVIII na luta contra a escravidão, no Brasil. Ela liderou um quilombo por 2 décadas e era extremamente inteligente, tomava decisões inteligentíssimas, então ela era tida como uma rainha. E trazendo para a nossa atualidade, hoje nós temos o Instituto Odara, que é um instituto baiano com sede em Salvador, e ele é centrado nas questões africanas. E a partir da data de 25 de julho, o Instituto Odara começou a criar ações afirmativas no sentido de enfrentar as desigualdades sociais, de raça e de gênero e enaltecer a potência da mulher preta na sociedade, trazendo em evidência as mulheres negras em ascensão. E a partir disso teve uma grande adesão em todo o nosso país e a OAB de Presidente Prudente, através da CIR, que é a Comissão da Igualdade Racial, ela também aderiu a essas ações afirmativas. Então, durante todo o mês de julho, a OAB promove essas ações com a intenção de trazer em evidência as mulheres negras em ascensão, falar a respeito da luta dessas mulheres na sociedade e também uma forma de enfrentar esse racismo que a gente sabe que é tão recorrente até hoje, Aline? É verdade. Então, seria um mês para a gente poder lembrar, Sim. dela e também de todas as mulheres negras e pelo que elas vêm hoje, lutando Sim. e conquistando, lembrar Sim. também de todas as conquistas, Sim. E lembrando que, como todas as outras ações, não é só porque é o mês que só no mês que a gente deve falar. Exatamente. A gente fala no mês para quê? Para ser disseminado no ano inteiro. Exatamente. E aí, quando chegar julho do ano que vem de novo, a gente Sim. traz a gente de novo. reforça, a gente só Exatamente. vai reforçando. A gente vai reforçando todo ano para ninguém esquecer, Exatamente. Para que fique ali guardadinho na mente das pessoas e que vá lembrando. Sim. Doutora, então assim, falando um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, o que você tem para dizer pra gente, assim, de dificuldades, os desafios que você enfrentou, sendo mulher, sendo negra, qual a diferença aí? Fala pra gente o paralelo entre, assim, ser mulher e ainda ser negra, porque a gente já sabe que a mulher, Sim. enfrenta muita dificuldade. Sim. Mas ainda, mulher e negra. Sim, nós temos toda uma carga maior, um peso maior, Tudo em decorrência de todo aquele período em que nós fomos escravizados, Falando-se dos negros. E a gente tem todo esse atraso de mais de 300 anos de escravidão. Então, para uma mulher branca ascender, crescer, conciliar toda a luta, lida com a família, com os filhos, isso tudo, já é difícil. Não é fácil. Você imagina uma mulher negra, que já tem todo esse atraso, nós fomos tolhidos da nossa dignidade, nós fomos dizimados, nós fomos torturados, nós fomos estuprados e ainda assim resistimos. Então a gente tem toda essa carga que nos atrasa um pouco a chegar nos espaços de poder. Então eu vejo assim, a mulher negra não é fácil para ninguém, mas para a mulher negra é mais difícil. E a sua história particular? Você acha que foi difícil? Como que foi o começo para você, assim? Foi uma decisão difícil, falar, não, eu vou lutar, apesar da sociedade não querer que eu tenha ascensão, que eu possa ser mais do que eles esperam de mim?
Como foi? Olha, eu sempre digo assim que a gente não tem opção, né? Ou a gente luta ou a gente luta. Eu costumo dizer, de onde eu vim não tem como desistir, não tem como voltar atrás. E eu, muito parecida com a grande maioria das mulheres pretas do nosso país, eu venho de uma origem humilde, extremamente humilde, pobre mesmo. Eu sou filha de mãe solteira. Minha mãe lutou bravamente para prover o sustento, tanto o meu quanto do meu irmão. Trabalhou como empregada doméstica por toda a vida. E eu também, com 14 anos, me tornei empregada doméstica para auxiliar minha mãe, para poder estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar. E com 14 anos eu ia para o ensino médio, hoje é ensino médio, mas naquela época era o colegial. E naquela época o Estado me fornecia livros, né? A gente precisava comprar esses livros e a minha mãe não ia ter condição de comprar esses livros. Então com 14 anos eu comecei a trabalhar de empregada doméstica e segui na luta. Como eu disse, a gente não tem opção, a gente tem que lutar. E aí terminei o ensino médio e eu tinha uma baixa autoestima. Eu achava que eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, mas eu achava que eu não tinha condição, capacidade intelectual de prestar um vestibular e ser aprovada numa universidade pública. E não tinha capacidade financeira para arcar com os custos de uma faculdade particular. Então eu parei de estudar. Eu engavetei ali o meu sonho, como eu costumo dizer, engavetei o meu sonho e continuei trabalhando como empregada doméstica. Trabalhei de recepcionista, me casei, tive a minha primeira filha e aí comecei a trabalhar numa universidade. Aí você imagina, trabalhando ali, eu trabalhava no corredor do curso de Direito. Eu era faxineira naquela universidade. E reacendeu o desejo de fazer uma faculdade trabalhando ali naquele lugar. E eu apagava as lousas do curso de Direito, limpar os banheiros, as salas de aula e apagava as lousas. O que eu mais gostava era de apagar a lousa, porque eu lia aquele conteúdo e eu achava que eu teria capacidade de entender do que se tratava aquele conteúdo. E aí eu me inclinei para o Direito. Até então eu não sabia, eu queria ter um curso superior, mas eu não sabia qual área que eu ia me adaptar. Mas aí a minha segunda filha nasceu, eu saí, pedi para ser desligada daquela faculdade, porque minha filha teve um problema de saúde e eu precisei cuidar dela. E aí eu saí e fiquei cuidando da minha filha teve a saúde restabelecida, graças a Deus, e eu precisei voltar a trabalhar. Só que eu não queria trabalhar mais na iniciativa privada, eu queria ser funcionária pública. Aí eu comecei a estudar, porque eu queria fazer a faculdade, mas eu não queria começar e ter que parar. Quando a gente trabalha em empresa, eu lembro quando eu trabalhava nessa universidade, não sei se você já ouviu falar aquela expressão do facão. Vai ter um facão que vai cortar os funcionários, você já ouviu esse termo? E é o termo que a gente popularmente usa para dizer que vai ter demissão em massa. Eu tinha medo de ser mandada embora, tá fazendo uma faculdade, ser mandada embora e não conseguir arcar com os custos, ter que parar. Então, eu quero ser funcionária pública, porque eu vou ter uma estabilidade e vou conseguir pagar a minha faculdade, porque eu estava decidida a fazê-la. E assim foi, eu estudei por alguns meses, aí surgiu o concurso da administração penitenciária. E eu prestei esse concurso, fui aprovada, bem classificada, e na primeira chamada, já fui chamada para trabalhar. E aí eu escolhi a minha vaga, só que não tinha em Presidente Prudente, só tinha em Kaiowá, né? Eu trabalhei no CDP de Kaiowá. E eu assumi então para o CDP de Kaiowá. Só que eu precisava viajar todos os dias. Eu saía da minha casa às 5 da manhã e muitas vezes eu chegava às 9 da noite, porque eu não tinha carro, eu dependia de ônibus ou de carona. E aí, então, durante esse período, mesmo sendo funcionária pública, tendo uma certa estabilidade, eu ainda não podia fazer a faculdade. E Deus preparou de uma forma muito linda a minha transferência para Presidente Prudente, depois de quase um ano trabalhando ali no CDP de Kaiowá. E aí eu vim trabalhar aqui em Prudente, aí nada impedia de eu fazer a faculdade. Aí fiz vestibular, você não imagina. Quando eu subi a rampa da faculdade, porque eu fiz o curso de Direito na mesma faculdade que eu trabalhei de faxineira. Então, quando eu subi a rampa para poder ir para a sala para fazer o vestibular, eu subi já quase chorando. Porque para mim era uma vitória muito grande estar ali, mesmo na qualidade de vestibulanda. Porque eu me recordo de ter limpado várias vezes aquela rampa
com uma enceradeira industrial, e era uma luta, uma luta. Então eu fiquei muito emocionada. Eu achava que eu não ia passar no vestibular. Fazia 17 anos que eu tinha parado de estudar. E aí passei no vestibular, fiquei até surpresa com a classificação. Achava que ia ter dificuldade com a tecnologia, porque eram todos jovens e eu já tinha mais de 30 quando eu estava fazendo a faculdade. Tinha acho que 35 ou 36 anos quando eu comecei. Mas deu tudo certo, consegui, fui uma boa aluna, modéstia à parte, não colava, eu costumo dizer isso. E consegui me formar com toda essa luta, conciliando o trabalho em período integral, família. Eu tenho 2 filhas, tinha uma filha pequena, uma filha adolescente. A minha filha adolescente no meu último ano de faculdade, foi o primeiro ano dela de faculdade, nós íamos juntas para a faculdade. E aí terminei ali a faculdade com muita luta, muita renúncia, muita madrugada estudando. A gente sabe que o curso de Direito exige demais da gente, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu terminei a faculdade, só que eu trabalhava no presídio e o exercício da advocacia era incompatível com a função que eu exercia ali no presídio. Aí eu tinha que escolher entre advogar ou continuar sendo funcionária pública. E aí eu fiquei, passei na UAB, teve toda uma situação linda com relação à minha aprovação na UAB. Outro dia a gente conversa sobre isso, mas foi lindo também, uma coisa assim atípica. Mas aí eu fiquei trabalhando ali no centro de ressocialização e aí eu comecei a ficar insatisfeita com aquilo que eu fazia, já quase uma década que eu estava ali. E eu falei, puxa vida, foram acontecendo situações que me impulsionaram para fora. E aí eu sempre fui assim, muito de buscar o que Deus quer para minha vida, né? E eu lembro que eu fui buscar de Deus mesmo uma decisão, para que eu tomasse uma decisão. E Deus foi lindo e me moveu para que eu saísse dali. Aí eu pedi exoneração. Fui muito criticada, você não imagina. Nossa, você é funcionária pela família? Pela família, pelos colegas, não pela família, o meu núcleo de casa, mas parentes, né? Você é funcionária pública, você já é estável. Quem você abre mão, né? Tanta gente concorrendo a um cargo, você vai abrir mão, a advocacia está saturada, você vai se lançar. Eu falei, estou pautada no que Deus quer para minha vida. E pedi exoneração. Quando eu pedi exoneração, logo veio a pandemia. Nossa, verdade. Foi bem na época? Foi bem na época. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas confiando em Deus, porque se Deus falou que era daí, Ele ia prover. E realmente proveu. Foi a época que eu mais fechei contrato. Eu consegui fazer essas pós, que eu falei para você, 3 pós-graduações na época da pandemia. Me possibilitou estudar mais, né? Porque eu me formei na faculdade com 40 anos. Então eu não tinha tempo a perder, como não tenho até hoje. Eu preciso já engajar, entrar nas pós. E foi isso que aconteceu. E aí eu tô aqui na luta até hoje. A última coisa que aconteceu, assim, profissionalmente falando, foi um concurso, na verdade um processo seletivo que eu fiz para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E foi assim também, tem detalhes lindos dessa situação toda, que outra hora a gente pode conversar sobre isso. Mas eu concorri para a comarca de Dourados e tinha 3 vagas para esse cargo. E teve toda uma movimentação, eu fiz as provas, né, entrevista, e eu consegui ficar com a 3ª vaga. Então eu acho louvável também, eu vejo a mão de Deus nisso, e eu estou então exercendo esse cargo há mais ou menos 2 anos, como juíza leiga lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E estou construindo a minha história, porque eu ainda almejo outros lugares. Se Deus quiser, vai conseguir. Amém. E quando você fez o concurso para juíza leiga, você achou que ia passar? Não achei que ia passar. Porque a sua história toda, porque que você fica falando, eu achei que não ia passar, eu achei que não ia passar. Quando eu digo pra você que teve toda uma historinha, eu acho que eu posso contar, né? Acho que nós temos claro. esse tempo. Assim, eu não sou criminalista, minha sócia é criminalista, especialista em direito criminal. E nós tínhamos um cliente que estava preso na penitenciária de Dourados.
Então a gente precisava estar atenta a tudo que acontecia naquela comarca, diário oficial, a gente acompanhava tudo por conta desse nosso cliente que estava preso lá. E nós tínhamos, a pena dele era altíssima e nós tínhamos combinado com a família que nos contratou que iríamos pelo menos uma vez por ano fazer um atendimento presencial com ele e os outros atendimentos seriam virtuais. Então todo ano a gente ia até Dourados para atender pessoalmente esse nosso cliente. E acompanhando toda a movimentação, eu descobri que tinha esse concurso aberto, na verdade é um processo seletivo porque é um contrato. E aí eu comecei a ler o edital e nós preenchíamos os requisitos para concorrer àquele certame. E eu falei para minha sócia, a doutora Marta, olha Marta, a gente tem possibilidade de fazer esse concurso, pelo menos para testar os nossos conhecimentos, porque pedia prática, a magistratura normalmente pede 3 anos de prática jurídica, né? E lá pedia 2 anos. E nós tínhamos acabado de completar 2 anos de prática jurídica. Aí eu planejei tudo, fiz todo um cronograma. Falei, a gente vai no sábado, faz a prova no domingo, atende o nosso cliente na segunda e vem embora. A gente já vai ter que ir lá mesmo, vamos fazer isso? Ela, vamos. Sempre topo as minhas loucuras, a doutora Marta é uma bênção na minha vida. E assim fomos. Chegamos lá, fui fazer a prova. Era a prova objetiva e depois a discursiva no mesmo dia. E depois chegaram outras etapas, mas naquele dia era objetiva e discursiva. Fiz a objetiva. Quando eu peguei a prova discursiva, o que tinha caído na prova discursiva? Um projeto de sentença criminal. Aí eu falei, meu Deus, eu sou civilista. O que eu vou fazer aqui? Aí meu gás diminuiu, né? Mas enfim, fiz a prova e aí terminei a prova. Você sabe, quando a gente faz um concurso, uma prova, a gente tem um tempo limite que tem que ficar na sala para poder sair com o caderno de questões. E eu fiquei lá esperando dar esse tempo para que eu pudesse sair com o caderno de questões. E aí eu comecei a analisar aquelas pessoas que estavam ali concorrendo à mesma vaga. E aí a minha autoestima foi lá no chão. Pessoas extremamente bem vestidas. Eu olhava para um e falava, nossa, vocês têm cara de desembargador. Nossa, essa tinha uma tatuagem da balança do direito na nuca. Eu falei, o direito já corre nas vezes. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus mais uma vez se mostrou muito providente. Eu estava ali, aí entraram 2 moças recolhendo lixo na sala de aula. Já estava quase no final. E aí Deus trouxe assim muito claramente no meu coração, na minha mente. Por que você está se sentindo tão pequena? Há pouquíssimo tempo atrás, você estava na mesma condição que essas moças estão ali. Realmente, porque eu fazia esse serviço, eu era contratada quando tinha vestibular, quando tinha concurso. A gente era contratado para fazer um extra, então a gente ia de domingo e recolhia os lixos, limpava os banheiros, e eu fazia isso. E aí veio na minha mente, e o Senhor falando assim comigo, há pouquíssimo, não seja demérito, porque eu sempre trabalhei com muita alegria, todo mundo que me conhece do local que eu trabalhei, todo mundo sabe que eu sempre trabalhei com muita alegria. Não é demérito você ser faxineira, mas eu já tinha avançado, né? Já tinha evoluído um pouco. E aí Deus ia falando comigo. Você achava que você não ia passar no vestibular, você passou. Você achava que você não ia conseguir fazer a faculdade, você conseguiu. Você achava que não ia ser aprovada na UAB, você foi aprovada na UAB. Você tem os mesmos anos de prática jurídica, mínimo exigido, que todas essas pessoas aqui têm. Não se sinta, sabe? Não se sinta pequena. E eu segurando as lágrimas, porque eu sou muito chorona. E eu falei, meu Deus, me perdoa pela minha ingratidão, pela minha falta de fé. Independente de qualquer resultado, eu já me sinto mais do que vencedora. E aí foi isso, quando eu saí da prova, saí aliviada, sem aquela carga, daquela sensação de minuta, né, de ser pequena. E aí, ouvindo aquelas pessoas conversando ali depois, no término da prova, eu falei, elas falavam, quando a gente sai de uma prova, tudo, questão 1 era tal letra, questão 2 eu, meu Deus, errei tudo. Mas não foi, foi muito lindo, que embora eu tenha feito tudo diferente do que aquela correção que aquelas pessoas estavam falando, eu fui aprovada, fui bem aprovada e consegui alcançar a vaga que eu almejava.
Então, é disso que eu tô falando, é essa questão de você ficar falando assim, eu achei que eu não ia passar, achei que eu não ia passar no vestibular, só que mesmo quando você fez um concurso, passou para servidora pública, o que é tão difícil um concurso público, mesmo assim, você falou, acho que eu não vou passar no vestibular. Então, realmente, ainda bem que naquele momento virou a sua chave, né? Sim. Eu já consegui tanta coisa, porque eu sempre fico falando pra mim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Sim. Porque você vai conseguir, Deus sempre mostrou, sempre provou que você consegue. Sim. E mesmo assim, você ficava se diminuindo. Sim. Eu não sei se por conta da sociedade, né? Sim. Que oprime muito, tanto as mulheres, Sim. pior ainda as pessoas negras em geral, que oprimem Exatamente. demais. Então, não sei se por isso, não sei se por de onde você veio, porque a gente sempre se sente inferior quando a gente vem de um lugar menor que outras pessoas, mas eu vejo assim que tem muito disso em você. E ainda bem que aconteceu isso, né? Porque Deus falou, não, eu tenho que dar um choque pra ela. porque eu tô dando sinais ali, olha, você consegue. Exatamente. Mas não, toda vez que ela vai fazer, eu acho que eu não vou passar. Só vou fazer pra testar. Sim. Não, toda a sua história mostra o quanto grandiosa você é, o quanto Deus te fez grandiosa, entendeu? Independente de qualquer coisa, independente do que as pessoas pensam, é Deus que está com você, Deus que está do seu lado, Eu acredito nisso. que provê tudo. E se você se esforça, se você tem disciplina para estudar, se você tem resiliência para, não consegui dessa vez, eu vou fazer de novo, a gente alcança, você alcança lugares inimagináveis. Eu acredito que com a ajuda de Deus é possível, porque assim, teve momentos da minha vida que eu não tinha força para estudar, e eu acredito que veio do alto, porque de mim mesma eu não tinha condição nenhuma. Então eu acredito que Deus moveu os caminhos, me fortaleceu e me trouxe, está me conduzindo até onde eu desejo chegar. E a sua fé levou você, porque você falou, não, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, e aí você teve mais força para fazer aquilo. Com certeza. Marisabel, o que você diz aqui para te deixar um recado para as meninas e mulheres negras que têm um sonho, talvez não de ser advogada, mas de ser qualquer outra coisa que elas tenham no coração delas? O que você diz para elas assim, não desistirem, porque a gente fala assim, não, estuda que vai dar tudo certo. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a caminhada é difícil e que vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de ir para casa e chorar e falar, eu não quero mais isso. Mas o que você, como uma batalhadora, como uma vencedora, porque só de você ter feito um concurso público, você já é uma vencedora, já venceu. Você já venceu uma coisa de, vou entregar um currículo. Você venceu outras pessoas. Mas aí você não quer aquilo. Você queria ser funcionário público, ficar um pouco mais estável. Você fez um concurso, já venceu. Não é porque você é advogada que você é uma vencedora. É porque você se dispôs a fazer alguma coisa acima daquilo que você fazia. Então você já venceu. Então você pode falar para elas assim, da sua experiência de vida. O que elas podem esperar do mundo e o que elas podem fazer para que essa caminhada seja um pouco mais fácil e para elas terem ali uma visão de luz no fim do túnel, que vai dar certo. Olha, o que eu posso dizer é que resistam e se movimentem, porque assim a gente costuma dizer, a gente teve naquela exposição que o negro mais do que existe, ele resiste. Então a gente existe, a gente resiste, mas a gente precisa se mover em busca dos objetivos. Não é fácil. Se mover em busca dos objetivos, dos sonhos, é muito difícil, mas cada um no seu ritmo, né, na sua velocidade. A gente precisa, nós, enquanto mulheres negras, nós precisamos nos mover para ocupar os espaços de poder, para que nós possamos transformar a nossa realidade tão desigual. Então, a partir desse movimento é que a gente vai conseguir transformar e deixar menos difícil a nossa ascensão. Como diz a Angela Davis, quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, o que eu digo para as meninas e para as mulheres pretas é isso. Não é fácil, a gente não pode romantizar essa luta. Só que a gente não pode ser exceção. A gente tem, no nosso país hoje, salvo engano, 53% de pessoas pretas e pardas. Aonde estão as mulheres pretas que não estão ainda ocupando os espaços de poder, que não estão ascendendo? Porque é muito difícil
a gente tem todo esse atraso. Então, não vou dizer que vai ser fácil, não posso romantizar, mas a gente precisa se mover a passos largos ou a passos curtos, mas a gente tem que estar em movimento para que um dia, logo menos, nós possamos mudar toda essa situação tão desigual que faz com que a gente esteja na base da pirâmide social. A mulher preta, ela é que mais sofre violência doméstica, a mulher preta é que ocupa normalmente os cargos subalternos, a mulher preta ganha menos da metade do salário do homem branco. Então a gente está numa sociedade muito desigual. E a gente só vai conseguir mudar isso se a gente se mover, apesar de todas essas mazelas que nos acometem, se a gente conseguir se mover para ocupar esses espaços de poder, para transformar a nossa realidade. Com certeza. E igual você falou, né? Não tem como romantizar, porque é claro que tá ali na zona de conforto, é quentinho, é gostoso, né? Sim. E aí você fala, ah não, porque se eu for fazer direito, vai ser eu e mais uns 2, 3 negros dentro da sala. Eu não quero ficar passando por isso todo dia, 5 anos. Mas se você não fizer isso, nunca vai ser a maioria. Nunca. Então, começa por você, depois, Sim. e às vezes você indo, você motiva outras pessoas. Sim. Eu vi que tinha umas pessoas negras lá também, eu acho que eu vou fazer. Sim. Nossa, eu vi que tinha bastante Sim. pessoas negras na medicina, no curso de Direito, Engenharia. Sim. Então, tipo assim, se a gente não mudar agora, não vai mudar o futuro. Sim. Então, para as pessoas negras se sentirem à vontade nos espaços de poder, é preciso que alguém comece a ocupar os espaços de poder. E não é nem caso de se sentir à vontade, de chegar aos espaços, porque a gente não chega. Isso. São raras as mulheres pretas na liderança política, juízes, na magistratura. Muito raro você ver uma mulher negra. Eu nunca vi uma mulher negra médica. Então, a gente está lutando pela nossa sobrevivência. Por exemplo, eu trabalhava período integral, eu cuidava da minha casa, das minhas filhas, do meu marido, gato, cachorro, periquito, papagaio. Que hora que me sobrava tempo para estudar? Então, a gente já vai, quando a gente vai para a faculdade, a gente vai cansado. Então, a gente vai demorar para chegar nos espaços de poder, ascender profissionalmente. A gente vai demorar, mas a gente chega. E a gente precisa realmente chegar para mudar toda essa estruturação que a gente tem aí tão desigual. Exatamente, e para ser referência para outras pessoas. Sim. Também, porque nem todas as pessoas, tanto negras quanto brancas, têm essa força de vontade, né? Consegue falar assim, eu vou. Sim. Eu sei que você é a única lá, eu sei que eu não tenho nenhum amigo lá, eu sei que eu não porque a gente chega na reunião, Normalmente todo mundo está conversando, você vai fazer um vestibular, você fala, de onde que todo mundo se conhece, Sim. gente? Por que todo mundo se conhece? Sim, Eu não a conheço gente ninguém. sente um patinho feio ali. Entendeu? Então, tipo assim, para as pessoas se espelharem em você e poderem saber, não, eu também consigo. Porque nem todo mundo tem essa força que algumas pessoas têm. Sim. Então, essas pessoas que têm essa força, começa a abrir o caminho para que as outras que às vezes têm um pouco mais de resistência, que têm um pouco mais de medo, Sim. de vergonha, possam vir também. Isso que E você ver que o caminho é disse. difícil, mas tem que Abrir caminhos. Eu tenho assim sempre a intenção, o intuito de abrir caminhos para as que virão depois de mim. Começando pelas minhas filhas não precisaram trabalhar de empregada doméstica. A minha filha mais velha já é formada, ela pôde se dedicar exclusivamente aos estudos. Então a gente quer facilitar para as outras que virão depois da gente, né? A gente tem essa responsabilidade, a gente não pode esquecer as nossas origens e a gente tem que lutar nesse sentido, abrir caminho, deixar menos difícil para as que virão. Exatamente. Muito obrigada, doutora Maria Isabel. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigada por dividir com a gente a sua história e uma história de vencedora. Digo aqui, você nem venceu tudo que você ainda vai vencer, mas você pode todo dia acordar e saber, eu venci. E amanhã, quando você passar em um outro concurso que você queira, em um outro cargo que você almeja, você vai falar assim, eu venci de novo. E eu estou vencendo todo dia. Você vai ser e é uma vencedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história. Muito obrigada. Obrigada e assim nós encerramos mais um podcast.